Olá, amigos. Muita paz, muita luz, muita alegria nos corações, muita alegria em nossos corações. Alegria por estarmos em mais um momento no plano físico, mesmo com todas as dificuldades. É muito bom estar aqui na Terra. É muito bom caminhar, é muito bom ouvir, é muito bom ver, tocar, ver com os nossos olhos do coração, que já estamos nesse momento, em ver com os olhos do nosso coração, do nosso ser, com os olhos dos sentimentos, olhos das emoções. Então é muito bom podermos caminhar lado a lado aqui na Terra, em busca do entendimento de quem somos, por que estamos aqui, qual a razão de toda essa criação maravilhosa que Deus coloca à nossa disposição. Então é muito bom, não é? E melhor ainda é termos já um pouquinho do conhecimento sendo prática das nossas ações diárias. Começando de mansinho, passo a passo, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos diversos papéis, a qual nos foi dado com a autoridade do Pai Celestial. E hoje nós vamos falar um capítulo, um item aqui do Evangelho, continuidade da semana passada, continuidade desse capítulo onde começamos lá com a parábola do semeador. Colocamos um pouquinho desse semeador divino. Logo após, colocamos um pouquinho sobre essa semente e nós ficamos numa reflexão. Somos nós, esses trabalhadores de última hora, temos a semente em nossas mãos e a semente do nosso coração é um campo aí aberto a essa dádiva divina, no aprendizado da prática. Então, é muito bom a gente ter essa continuidade, essa renovação dos nossos sentimentos, seguindo os princípios das leis divinas, seguindo o que Deus enviou a nós, foi exemplificado pelo Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa autoridade. Que Jesus nos abençoe, abençoe todos os lares, todas as criaturas, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, aqueles que buscam o entendimento e a prática, aqueles que ainda se mantêm ali fechadinhos, sem vontade em evoluir, em entender, em mudar. Então, que a nossa leitura de hoje traga para nós que já somos conhecedores desse caminho, que já trazemos a nossa bagagem aí com muito tesouro guardadinho, né? Porque já vivenciamos
essas literaturas, já vivenciamos um pouquinho mais, não só da outra encarnação, mas vamos colocar dessa encarnação, já estamos vivenciando nesse contexto da divina moral. E como foi falado, as virtudes, o que faz sermos virtuosos, como Jesus exemplificou essas virtudes, e essa autoridade, ela faz parte de uma virtude, ela é uma virtude, quando bem praticada, exemplificada. Que o Mestre Divino esteja mais uma vez conosco, orientando, envolvendo cada coração. Cada um de nós que buscamos melhorar nessa fraternidade amorosa, nessa verdade amorosa. E fortaleça os nossos corações para que possamos compreender o nosso próximo. E que os nossos diversos papéis aqui no plano físico, que possamos exercer essa autoridade com a humildade, com a singeleza, com a simplicidade das verdades espirituais, das verdades que vêm das leis divinas. Que possamos nós exercer essa autoridade com o olhar de Jesus, sem distinção. É isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Agradeço a Deus, agradeço a Seca, agradeço a todos os amigos que me deixam entrar aí nos seus lares e que junto a mim, vamos aí despertando para os nossos entendimentos, para os nossos aprendizados, porque todos estamos caminhando no mesmo objetivo: entender e praticar mais, fazer a nossa melhoria que fazemos com as nossas reformas, olhar para nós. E como foi dito já na semana passada, fazermos um pouquinho do que Santo Agostinho fazia. Ao deitar, vamos relembrar aí o que fizemos. Podemos dormir, deitar tranquilos e pensar: amanhã serei melhor. Então, agradeço a todos por compartilharem, por estarem comigo nessa jornada do aprendizado. Perdoem-me as falhas, estamos todos aprendendo. Que Jesus abençoe todos. Eu vou começar novamente, deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem que eu havia separado. Como sempre, eu coloco algumas mensagens que a gente fica perguntando: mas por que essa mensagem? Então aí a gente vai associando com as outras lições. Porque se nós já falamos das virtudes, se nós já falamos lá atrás a mensagem, a parábola do semeador, a semente, então nós somos obreiros. E o obreiro, para se apresentar a Deus ali, depois de todas essas lições, essas mensagens divinas que nós ouvimos, e nós tentamos no dia a dia fazer a melhoria, tenho certeza que cada um de nós já melhorou um pouquinho. Já não somos aquele pititiquinho lá de trás, nós já aprendemos alguma coisa, a gente já caminhou um pouquinho mais, né? De piquitico a gente já aumentou um pouquinho.
Isso é muito bom. Tenhamos a certeza disso. E como diz aqui essa nossa mensagem, no nosso livrinho Pão Nosso, que o meu tá até sem capinha, porque é tão velhinho, preciso dar uma reformada nele. Vamos lá. É a lição 145. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Isso está em Paulo, Timóteo. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Nós, né? Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de despiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras inchadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Olha que lindo, gente, obreiro aprovado. Como que nós estamos nesse momento? Sentimos-nos esses obreiros? Semana passada, né, a Cidinha falou um pouquinho da virtude, essas virtudes, e hoje eu vou falar sobre superiores e inferiores, é o item 9. Ele começa lá, autoridade. Então, autoridade. Quando nós falamos em autoridade, nós já pensamos o quê? Na autoridade daquele que manda, que comanda, naquele que é líder. Pensamos no comando dos governantes, dos empresários ali que comandam os subordinados. Pensamos nos diretores, gestores de alguma instituição. Mas olha só, vamos falar da autoridade de uma forma onde, genérico, todos nós possuímos autoridade. Embora vemos, pensamos na maior parte das vezes, na maioria das vezes, nessa autoridade da terra, né? Enquanto gestor de escola, você precisa ter o conhecimento, mas qual é a função? É só ter o conhecimento? O que aspira um gestor de escola? Ele deseja o quê? Ele deseja que a escola onde ele é o responsável caminhe em paz, com tranquilidade, tenha os bons resultados, tanto a parte científica exigida pela legislação, né, como
os alunos no aprendizado, os seus professores, os seus trabalhadores, sejam ali exemplos em cumprimento dos seus horários, das suas atividades, das suas responsabilidades. Enfim, então a autoridade ali, vocês vejam que não foi só aquela de chegar e assinar um documento. É a autoridade em ver crescer, em dar oportunidade para os outros, para o outro, para que eles cresçam. A autoridade de uma mãe, a autoridade de um pai, a autoridade do filho, a autoridade daquele que vai lavrar a terra, a autoridade daquele que vai servir o café, a autoridade de um presidente da empresa, enfim. Se nós pegarmos o dicionário, nós temos lá elencados os significados da palavra autoridade, a origem dessa palavra. Então nós temos tudo isso, mas hoje nós queremos falar o quê? Dessa autoridade moral, que é uma das virtudes do Evangelho do Cristo, que foi a exemplificação de autoridade amorosa, que todos ficavam ali contemplando a imagem do Mestre. Essa autoridade da bondade, a autoridade sem discriminação, sem o preconceito, a autoridade em fazer o bem. É essa autoridade que nós, espíritos, ao reencarnar aqui na Terra, todos nós trazemos essa pontinha da autoridade. O como desenvolver, o como trabalhar, o como lapidar, fazer brilhar essa autoridade, como lá nessa lição dos obreiros. Aí sim, essa é a parte importante. Porque autoridade todos nós temos em alguma coisa. Autoridade, se moramos, aqueles que moram, que caminham nas ruas, sem um abrigo, sem um teto, também possuem uma autoridade. Então veja que a autoridade Deus nos deu a todos. O como vamos trabalhar com responsabilidade, dar oportunidade para o nosso crescimento e fazer crescer o outro. Aí sim, faz a diferença. Mas vamos lá para a nossa leitura. Ali são superiores e inferiores. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, acho que é Morlot, Paris, 1863. A autoridade da mesma maneira que a fortuna. É uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Ou seja, todos os espíritos, todos, nós vamos ter que prestar conta. A nossa consciência vai ter que prestar conta dessa autoridade. Não importa o grau dessa autoridade. Mas aqui no Evangelho, vai focar também um pouquinho dessa autoridade com a massa, com muitos. Não criais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nem uma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se a gente analisar as autoridades que nós possuímos, nos diversos papéis que nós temos, executamos, somos comprometidos aqui na Terra, a gente pode perder qualquer momento dessa autoridade. Imagine então essas autoridades
que usam do poder, né, para coagir, amedrontar, para fazer o mal e não construir esse mundo melhor, porque nós temos aí a natureza toda. Então, a nossa autoridade, quando mal empregada, como já sabemos, tudo que Deus nos coloca, Ele pode retirar, né? Bom, Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma retira. Então veja que aqui já estamos para essa autoridade, onde envolve muitos outros subordinados. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que essa seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade do encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que esses puderem cometer. Os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação, dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Lembra que eu falei que todos nós temos a autoridade de alguma coisa? Olha a autoridade da família. Sério, né? Deus pergunta ao rico: que fizesse da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte, te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Só esses trechos aqui, mais os obreiros, mais as autoridades nos papéis que nós executamos, nos comprometemos aqui na Terra. Nós já podemos. Nós, mães, nós, pais, temos autoridade em conduzir aqueles que nos são encaminhados por Deus para o bem. Agora, se nós também falharmos tentando ali fazer a nossa cópia, a reprodução dos nossos entes queridos, a nossa cópia, usando de uma autoridade que não é essa autoridade do amor, das leis do Pai, também somos nós, considerados sim falhos na nossa missão, porque pequena ou grande, cada um de nós tem uma missão. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Aí eu volto para a família. Hoje somos mães, somos pais, somos filhos, amanhã seremos os filhos. E aí, como é que fica se nós já semearmos errado essa autoridade? Nós vamos colher lá na frente, em outro momento, tudo isso. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que seu chefe não cumpra os dele.
porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Eu não vou ler tudo, porque é um pouco amplo e nosso tempo aqui é um pouco rápido, né? Passa muito rápido aqui o tempo quando eu sento para falar, gente. Mas o que fica disso? Virtudes, sementeiras, semeador. Qual foi o exemplo desse nosso semeador divino? Qual é o exemplo que a doutrina espírita segue a doutrina do Cristo? Só a doutrina do Cristo é a verdade, é a doutrina do amor, é o fazer ao nosso próximo aquilo que nós desejamos que seja feito. E nós, todos nós, gostamos de ser bem cuidados, gostamos de ser respeitados. Então comecemos isso em nossos lares, nos pequenos núcleos onde nós fazemos parte. Porque aí sim nós estamos burilando, plantando, semeando. E num próximo momento nós seremos esses outros cuidadores e cuidados, fazendo bom uso da nossa autoridade moral. Tivermos autoridade moral, aí sim nós teremos todas as autoridades aqui da Terra bem executadas. Gente, muito obrigada, nosso tempo terminou. Que Jesus nos abençoe, até um próximo momento. Como sempre falo, são pitadinhas para nos cutucar e buscarmos em nós o que devemos mudar. Muita paz, muita luz, as bênçãos de Deus.